Eu os ouvi antes de vê-los. A risada dela, alta e tilintando como cristal caro, flutuando escada acima da minha casa vitoriana de 3 andares. Meu lar. Embora Thomas não parecesse se lembrar desse detalhe específico quando me mandou uma mensagem esta manhã. Trabalhando até tarde esta noite. Não espere. Uma mensagem bastante comum nos últimos meses. Tão comum que parei de questionar isso semanas atrás. Qual era o objetivo? A distância entre nós cresceu de uma fenda para um abismo, e eu estava ocupado com outros assuntos. Assuntos mais importantes. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está sintonizando, e se esta história tocar você, certifique-se de estar inscrito, porque amanhã salvei algo muito especial para você. Você vai adorar o quarto principal. Ouvi Thomas dizer, sua voz carregando aquele tom particular que ele usava quando tentava impressionar alguém. A vista do jardim é espetacular, principalmente ao nascer do sol. Como ele saberia? Thomas não via o nascer do sol em nosso quarto há anos, sempre dormindo até seu despertador tocar às 7h30 em ponto. Eu, por outro lado, assistia ao amanhecer. Sobre minhas rosas cuidadosamente cuidadas todas as manhãs, xícara de café na mão, laptop aberto, império crescendo. Fiquei perfeitamente imóvel em meu escritório em casa, o pequeno escritório que Thomas magnanimamente me deu quando nos mudamos, 4 anos atrás. Ele nunca se preocupou em perguntar por que eu queria aquele quarto em particular, com seu painel de parede oculto escondendo um pequeno elevador privativo para o porão e uma saída secundária. Ele estava muito ocupado reivindicando o escritório, maior no andar de baixo, com sua imponente mesa de mogno e uma parede de estantes vazias que ele nunca havia preenchido. Esta casa é incrível, a mulher arrulhou. Eu não posso acreditar que você possui um lugar como este neste bairro. Eu sorri com isso. Um pequeno e frio sorriso que teria alarmado Thomas se ele o tivesse visto. Mas Thomas não me via de verdade há anos. Dinheiro de família. Respondeu Thomas vagamente, a mentira escapando de seus lábios com facilidade e prática. Ações antigas de Boston, você sabe como são. Outra mentira. Thomas cresceu solidamente na classe média em um subúrbio de Chicago, filho de um professor de física e de uma enfermeira. A única linhagem antiga de sua linhagem era um bisavô, que era dono de um açougue moderadamente bem-sucedido. Eu sabia porque eu investiguei minuciosamente antes do nosso primeiro encontro. Preparar e narrar essa história nos levou muito tempo. Então, se você está gostando, inscreva-se em nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, de volta. A história. Seus passos se moveram em direção ao quarto principal e eu silenciosamente abri meu laptop, abrindo as câmeras de segurança que instalei em toda a casa. Uma precaução que Thomas rejeitou como paranoica, antes de esquecer imediatamente a existência deles. Lá estava ela. Jovem, 20 e poucos anos, se eu tivesse que adivinhar. Loira, de pernas compridas, usando um vestido que provavelmente custava 1 semana do seu salário. Admirando meu quarto com olhos arregalados e cobiçosos, enquanto Thomas a observava com igual fome. Então, quando posso levar minhas coisas? Ela perguntou, passando os dedos perfeitamente bem cuidados pelo meu edredom de algodão egípcio. Este fim de semana, disse Thomas, puxando-a para perto. Já disse à minha esposa que quero a separação. Ela vai se mudar na sexta-feira. Eu? Faria isso agora? Que interessante, considerando que foi a primeira vez que ouvi falar dele. Fechei o laptop silenciosamente, recostando-me na cadeira enquanto contemplava a situação. Thomas queria que eu fosse embora. Thomas estava planejando levar sua amante para minha casa. Thomas tinha de alguma forma esquecido quem exatamente comprou esta casa, renovou esta casa e pagou por cada móvel e obra de arte dentro dela. Parecia que Thomas havia esquecido muitas coisas. Abri um aplicativo de mensagem seguro no meu telefone. Elisa, por favor, limpe minha agenda para o resto da semana. Emergência familiar. A resposta veio imediatamente.
Claro, Sra. Harlow. Precisa de mais alguma coisa? Pensei por um momento, ouvindo Thomas fazer um tour com sua namorada sobre o que ele claramente pensava que estava prestes a se tornar seu novo. Lar, na verdade, sim. Ligue para Marcos no departamento jurídico. Diga a ele que preciso dos arquivos de contingência. E entre em contato com Diane na segurança. Código Quimera. Agora mesmo. Devo informar o conselho? Ainda não. Eu cuidarei disso pessoalmente. Obrigado, Elisa. Coloquei meu telefone no bolso da calça sob medida e me levantei, alisando as rugas invisíveis da minha blusa de seda. No espelho do corredor, verifiquei meu reflexo. Cabelo ruivo preso em um coque perfeito, brincos de pérola refletindo a luz da tarde, expressão composta e ilegível. Deixe Thomas trazer a namorada para minha casa. Deixe que ele prometa a ela meu quarto, meu jardim, minha vida. Eu já havia construído um império do nada. Eu certamente poderia lidar com um marido rebelde e sua amante. Quando Thomas subiu 2 horas depois, tendo finalmente mostrado a namorada, com promessas de sua nova vida juntos, ele me encontrou sentado calmamente na ilha da cozinha, laptop aberto, óculos de leitura apoiados no nariz. Ele se assustou visivelmente. Emily, pensei que você estivesse no seu clube do livro esta noite. Claramente, respondi, sem me preocupar em tirar os olhos da tela. Eu podia ver seu reflexo na porta brilhante da geladeira, seu rosto levemente corado, a maneira como sua mão imediatamente ajeitou a gravata. Uma afirmação óbvia vinda de um homem que se considerava um excelente jogador de pôquer. Thomas limpou a garganta. Precisamos conversar. Nós? Continuei digitando um e-mail para meu CFO, aprovando a aquisição de uma pequena empresa de tecnologia que vínhamos circulando há meses. Os 50 milhões de dólares. Há uma década, esse número teria feito minhas mãos suarem. Agora mal valia a pena pensar 2 vezes. Quero uma separação, disse Thomas, sua voz assumindo aquela qualidade ensaiada que reconheci em suas apresentações de vendas. Não está mais funcionando entre nós, Emily. Nós 2 sabemos disso. Fechei meu laptop e tirei meus óculos de leitura, finalmente olhando diretamente para ele. Thomas era bonito daquele jeito polido e corporativo, cabelo grisalho com corte caro, terno feito sob medida, escondendo a ligeira suavização da meia-idade, postura confiante de um homem acostumado a ser a pessoa mais importante em qualquer ambiente. Quão desesperadamente ele se agarrou a essa ilusão. Quando você estava planejando me contar? Eu perguntei suavemente. Antes ou depois de você mudar sua namorada para nossa casa? Seus olhos se arregalaram um pouco antes que ele controlasse sua expressão. Eu não sei do que você está falando. Bati um dedo bem cuidado no meu laptop fechado. Loira, cerca de 25 anos. Usava um vestido vermelho que mostrava mais as pernas do que o apropriado para uma tarde de terça-feira. Parecia bastante encantada com o quarto principal. O rosto de Thomas ficou ainda mais vermelho. Você estava me espionando? Na minha própria casa? Prefiro chamar isso de manter a consciência. É exatamente por isso que nosso casamento não está funcionando, ele retrucou. A suspeita constante, o comportamento controlador. Preciso de espaço, Emily. Eu preciso... Uma mulher mais jovem que olha para você como se você fosse o centro do universo? Eu forneci, levantando-me do meu assento. Que previsível, Thomas. Eu esperava mais de você. Ele se endireitou, a raiva brilhando em seus olhos. Quero que... Você saia até sexta-feira. A casa está em meu nome. E aí estava. O equívoco fundamental em torno do qual Thomas construiu todo o seu plano. É? Eu perguntei suavemente. Você sabe que é. Nós concordamos quando compramos... Quando eu comprei, corrigi. Seu nome não está na escritura. Não, eu concordei. Mas a sua também não. A casa é propriedade da Harlow Holdings, LLC. Um fato que você saberia se tivesse se dado ao trabalho de ler qualquer papelada que assinou. Thomas olhou para mim, a confusão brilhando em seu rosto. Essa é a minha holding, é?
Perguntei novamente com o mesmo tom suave e perigoso. Você tem certeza disso, Thomas? Um fio de incerteza penetrou em sua expressão. Thomas era muitas coisas. Charmoso, ambicioso, egocêntrico. Mas detalhista não estava entre suas qualidades. Foi uma das razões pelas quais me casei com ele. Isso e sua aparência apresentável, facilidade social e disposição para acomodar meu horário de trabalho. Ele foi um marido corporativo perfeito por um tempo. Sou o principal ganha-pão, disse ele, mas pude ouvir a dúvida surgindo. Meu nome está na hipoteca. Não há hipoteca, Thomas. Paguei em dinheiro. Peguei meu laptop e coloquei-o debaixo do braço. Mas, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato com seu advogado. Tenho certeza de que ele ficará feliz em explicar sua situação financeira para você, pelos habituais e os 600 dólares por hora. Passei por ele em direção à porta e parei. Ah, e Thomas. Sua namorada deixou o cachecol no hall de entrada. Hermès, se não me engano. Você pode querer devolvê-lo para ela. Deus, sabe que ela não terá condições de pagar outro com o salário de assistente jurídica. Sua cabeça se ergueu. Como você? Boa noite, Thomas. Não espere por mim. Estarei trabalhando até tarde. Fechei a porta diante de sua expressão atordoada, permitindo-me um pequeno sorriso enquanto subia as escadas para meu escritório particular. As rodas já estavam em movimento. Quando Thomas percebesse o que estava acontecendo, seria tarde demais para impedir. Ele quer a separação. Informei Marcos calmamente na manhã seguinte, sentado à sua frente em seu escritório no centro de Boston. Todo o horizonte da cidade se estendia atrás dele, o porto brilhando à distância. Marcus Gray foi meu advogado durante 15 anos, muito antes de a Harlow Technologies se tornar o gigante silencioso que era agora, quando eu era apenas uma mulher determinada, com uma patente e um plano de negócios dos quais a maioria dos investidores ria. Marcus não riu. Marcus reconheceu em mim a mesma inteligência implacável que fez dele o sócio mais jovem da história de sua empresa. E, você tem certeza de que há outra mulher? Ele perguntou, fazendo anotações em seu bloco de anotações. Ela já escolheu o lado dela do armário. Respondi. Jovem loira. Trabalha como assistente jurídica na Chambers & Reed. Thomas aparentemente está planejando transferi-la neste fim de semana. Ambicioso. Marcos comentou, levantando uma sobrancelha. E estúpido. Thomas sempre teve uma noção exagerada de sua própria posição. Cruzei as pernas, alisando o tecido da minha saia lápis-carvão. Ele acredita que a casa é dele. Junto com, suspeito, uma parte significativa dos meus bens. Os lábios de Marcos se estreitaram. Seu acordo pré-nupcial é rígido. Thomas acha que encontrou uma brecha. Segundo minhas fontes, ele está se encontrando com Lawrence Hoffman. As sobrancelhas de Marcos se ergueram. Advogado de divórcio da elite de Boston, especializado em romper acordos pré-nupciais. E cobrando 7 dígitos para fazer isso. Entreguei a Marcos um pendrive. Isso contém todas as transações financeiras que Thomas fez nos últimos 5 anos. Contas pessoais, carteira de investimentos, extratos de cartão de crédito. Você encontrará algumas transferências interessantes para contas offshore iniciadas há aproximadamente 18 meses. Quando você o promoveu a COO da fundação, observou Marcos. Uma posição para a qual ele não era totalmente qualificado, mas estava ficando inquieto como um marido troféu. Achei que dar a ele algo significativo para fazer poderia reacender sua dedicação. Em vez disso, ele usou isso como uma oportunidade para desviar fundos. Pequenas quantidades. Nada que eu notaria se não estivesse procurando especificamente. Eu sorri levemente. Considere isso o custo de uma valiosa lição de confiança. Marcos deixou o pendrive de lado. O que exatamente você quer, Emily? Tudo a que tenho direito, que é tudo com que entrei no casamento e tudo que ganhei desde então. Encontrei seu olhar com firmeza.
Thomas assinou um acordo pré-nupcial, estipulando que receberia uma indenização de $2 milhões em caso de divórcio, desde que a dissolução não fosse devida à infidelidade de sua parte. O que agora você pode provar que é. Extensivamente. Enfiei a mão na bolsa e retirei um segundo pendrive. Imagens de segurança da minha casa. E-mails e mensagens de texto. Recibos de hotel. E depoimento do meu investigador particular, que tem documentado o relacionamento deles nos últimos 3 meses. Marcos pegou o carro, um raro sorriso cruzando seu rosto profissionalmente impassível. Você nunca faz nada pela metade, não? É, Emily. Construí minha empresa antecipando os problemas antes que eles se tornassem críticos. Por que eu lidaria com meu casamento de maneira diferente? Fiquei de pé, alisando minha saia. Quero que ele seja removido da fundação imediatamente. Congele todas as contas relacionadas à empresa e revogue suas credenciais de acesso. Em seguida, entre em contato com Lawrence Hoffman. Para alertá-lo para não aceitar o caso? Para convidá-lo para almoçar, corrigi. Acredito que a empresa dele esteja procurando um novo espaço para escritórios. Acontece que a Harlow Properties tem uma vaga na Beacon Tower. Marcos assentiu lentamente, a compreensão surgindo em seus olhos. E Tomás? Thomas receberá exatamente o que lhe é devido. Nada mais, nada menos. Peguei minha bolsa. Tenho uma reunião com o conselho às 11 para explicar a situação. Aguardarei os documentos preliminares do divórcio até o final do dia. E a casa? Vou ficar com ele, é claro, eu disse, colocando meus óculos escuros enquanto me dirigia para a porta. Embora eu suspeite que irei reformar o quarto principal, acho que não estou mais confortável com o arranjo atual. Quando voltei para casa naquela noite, a casa estava silenciosa e escura, sem mostrar sinais de Thomas. Seu Audi havia sumido da garagem. Em seu lugar havia uma pequena pilha de malas de grife, o conjunto Louis Vuitton que eu dei a ele no nosso 5º aniversário. Na cozinha, encontrei um bilhete rabiscado na bancada de mármore com a letra ousada de Thomas: ficar no Four Seasons até recuperar o juízo. Ligue-me quando estiver pronto para discutir um acordo razoável. Tamassei a nota e joguei-a no lixo. Depois abri meu telefone para verificar os alertas bancários que havia configurado naquela manhã. Como esperado, Thomas tentou sacar os 50 mil tiares de nossa conta conjunta. Uma conta que eu esvaziei e fechei antes de meu encontro com Marcos. Ele então tentou 3 de seus cartões de crédito, todos congelados. O Four Seasons ligaria em breve para solicitar uma forma alternativa de pagamento. Eu me perguntei se a namorada de Thomas pagaria a conta. Meu telefone tocou, exibindo o número da fundação. Respondi com um silencioso Harlow. Senhora Harlow, isso é segurança. Veio a voz eficiente de Howard, o chefe da equipe de segurança do nosso prédio. O Sr. Harlow tentou entrar no andar executivo há 20 minutos. De acordo com suas instruções, suas credenciais foram desativadas. Ele se tornou insistente. Nós o escoltamos para fora das instalações. Entendo. Houve alguma cena? Nada. Que não pudéssemos resolver, senhora. Embora ele tenha mencionado entrar em contato diretamente com o conselho. O conselho foi totalmente informado sobre a situação, assegurei a Howard. Se o Sr. Harlow retornar, por favor, avise-me. Imediatamente, mas não permita seu acesso em nenhuma circunstância. Entendido, Sra. Harlow. Haverá mais alguma coisa? Não, obrigado, Howard. Boa noite. Encerrei a ligação e atravessei a casa escura até a cozinha, onde me servi de uma taça do Bordeaux que Thomas sempre afirmou ser desperdiçado em meu paladar não refinado. No andar de cima, eu podia ouvir os movimentos suaves e eficientes da equipe de segurança que Marcos havia enviado para varrer a casa em busca de qualquer equipamento de vigilância que Thomas pudesse ter instalado. Eles não encontrariam nada. Thomas não foi meticuloso o suficiente para tais precauções. Ele sempre foi um homem que acreditou em seu direito inato ao sucesso, considerando o cuidadoso trabalho de base que estabeleci como uma paranoia desnecessária. Este era um homem
que nem sequer se preocupou em ler a escritura da casa que pensava possuir. Meu telefone apitou com um e-mail de Elisa Sirao. Rastreador GPS mostra que o Sr. Harlow deixou o Four Seasons e está atualmente no The Liberty Bar na Newbury Street. O companheiro dele corresponde à descrição que você forneceu. Nossa equipe tem uma mesa próxima e acompanhará a situação. Diane. Completou o protocolo de segurança em sua residência e informa que está tudo limpo. Ela recomenda alterar os códigos de segurança imediatamente. Marcos enviou os documentos legais preliminares para seu e-mail seguro. Há mais alguma coisa que você precise esta noite? Elizabeth. Digitei uma resposta rápida. Obrigado, Elisa. Peça a Diane que altere os códigos de segurança e certifique-se de que a equipe esteja ciente de que Thomas não tem mais acesso à casa. Diga à nossa equipe do The Liberty para manter distância, mas documentar quaisquer conversas relevantes. Isso será tudo por esta noite. Enviei a mensagem e tomei um gole do meu vinho, vagando até a parede de janelas que dava para o jardim. Ao luar, minhas rosas pareciam prateadas, etéreas contra a folhagem escura. Além deles estavam as luzes de Boston, brilhando como estrelas, terrestres. Thomas nunca apreciou esta visão. Ele reclamou dos custos de manutenção do jardim e sugeriu substituir minhas rosas cuidadosamente cultivadas por algo mais prático, como se a alegria que me trouxeram não fosse prática o suficiente. A campainha tocou, me tirando dos meus pensamentos. Verifiquei meu aplicativo de segurança e vi Diane parada na varanda da frente, com postura profissional e alerta mesmo a. Essa hora tardia, abri a porta cumprimentando-a com um aceno de cabeça. Tudo seguro? Sim, Sra. Harlow. Todos os códigos foram alterados e eu implementei o novo protocolo de segurança que você solicitou. Ela me entregou um pequeno tablet. Isso controla todo o sistema agora. Removemos o acesso dos painéis principais para que apenas este dispositivo possa substituir as configurações. E a vigilância? Ativo em todas as áreas conforme especificado. Os feeds estão sendo monitorados remotamente pela minha equipe e armazenados em backup em seu servidor seguro. Ela hesitou e depois acrescentou. Há mais uma coisa, Sra. Harlow. O Sr. Harlow ligou diretamente para a empresa de segurança esta tarde, tentando alterar a autorização da conta. E a empresa ligou para o número de verificação registrado. Minha linha particular, observei com satisfação. Sim, senhora. Ele foi sinalizado em seu sistema como um risco potencial à segurança. Qualquer nova tentativa dele irá acionar um alerta imediato para você e minha equipe. Excelente trabalho, Diane. Obrigado. Depois que Diane saiu, voltei para o meu vinho e para a vista do jardim iluminado pela lua. Thomas estava aprendendo a primeira lição. Me subestimar tinha consequências. Pela manhã, ele descobriria quão profundas poderiam ser essas consequências. Meu telefone tocou novamente. Thomas. Deixei cair no correio de voz, ouvindo sua mensagem ser reproduzida no alto-falante. Emily, isso é ridículo. Meus cartões-chave não funcionam. Os códigos de segurança foram alterados. E, aparentemente, não estou mais autorizado a acessar meu próprio escritório. Seja qual for o ponto que você está tentando defender, você conseguiu. Ligue-me. De volta para que possamos discutir isso como adultos. Como adultos. Como se trazer sua amante para nossa casa fosse o auge da maturidade. Excluí a mensagem e abri o e-mail seguro de Marcos. Os papéis do divórcio eram abrangentes, citando como motivos à infidelidade e à impropriedade financeira de Thomas. Seu acordo foi reduzido dos 2 milhões especificados em nosso acordo pré-nupcial para meros $100.000, o máximo que Marcos achava que um juiz permitiria, dadas as evidências da má conduta de Thomas. Era uma ninharia comparado ao meu patrimônio líquido, mas não se tratava de dinheiro. Tratava-se de Thomas entender exatamente o que havia jogado fora com sua traição. Assinei os documentos eletronicamente e respondi ao Marcos. Aprovado. Por favor, entregue-os a Thomas amanhã. Nos escritórios da Fundação,
Acredito que ele estará lá tentando falar com a diretoria. Além disso, peça a um serralheiro para trocar as fechaduras da casa amanhã de manhã, enquanto estou no trabalho. Espero que Thomas tente sua chave quando os códigos de segurança falharem. A resposta de Marcos veio momentos depois. Considere isso feito. A segurança da fundação foi avisada para esperá-lo, e o chaveiro está marcado para as 9 horas. Os registros judiciais serão apresentados logo pela manhã. Descanse um pouco, Emily. Amanhã será agitado. Eu sorri com um eufemismo. Amanhã seria o dia em que Thomas Harlow descobriria com quem se casou e o que significava contrariá-la. Dei uma última olhada em minhas rosas prateadas ao luar antes de subir. Em meu escritório particular, verifiquei pela última vez o feed de segurança do Liberty Bar. Thomas estava lá com sua loira, gesticulando expansivamente, claramente em seu terceiro ou quarto drink. A jovem estava inclinada para a frente, prestando atenção em cada palavra sua, enquanto ele, sem dúvida, explicava o fato inconveniente de sua esposa. Deixe-o aproveitar sua noite. Amanhã, a esta hora, Thomas compreenderia que sua vida confortável havia sido construída sobre meus alicerces, e esse alicerce estava prestes a desmoronar sob ele. Fechei meu laptop e me preparei para dormir, dormindo profundamente no centro do colchão king size pela primeira vez em anos. A manhã chegou com a suave luz dourada que eu adorava, iluminando minhas rosas enquanto eu tomava um gole de café e revisava os relatórios de segurança noturnos. Thomas voltou ao Four Seasons à 1h17, sozinho. Seu cartão de crédito foi recusado, e ele foi forçado a ligar para a namorada para fornecer o cartão dela para o quarto. O hotel estava relutante, mas acabou concordando quando ela chegou pessoalmente, parecendo consideravelmente menos entusiasmada do que no início da noite. Lição 2 para Thomas. O charme só leva você até certo ponto sem apoio financeiro. Vesti-me cuidadosamente com um terno Chanel da cor de safiras escuras, pérolas no pescoço e nas orelhas, cabelo preso em um coque perfeito. Armadura de batalha. Minha mãe teria chamado. Ela me ensinou desde cedo que a apresentação era metade da vitória. Sempre pareça bem-sucedida, Emily. Ela disse, aumentando o salário de enfermeira para pagar um único terno bom para entrevistas de emprego. As pessoas acreditam mais no que veem do que no que ouvem. O serralheiro chegou exatamente às 9h quando eu estava saindo para o escritório. Forneci breves instruções e meu número particular para quando o trabalho estivesse concluído, depois entrei na traseira do carro que me esperava. Os escritórios da fundação, por favor, James, eu disse ao meu motorista. Acredito que temos uma pequena situação para resolver esta manhã. Sim, Sra. Harlow, James respondeu, afastando-se suavemente do meio-fio. O trânsito está tranquilo esta manhã. Devemos chegar às 9h30. Momento perfeito, murmurei, abrindo meu tablet para revisar os relatórios financeiros da manhã. As ações da Harlow Technologies subiram 2 pontos nas negociações de pré-mercado. Nossa aquisição da pequena empresa de tecnologia foi bem recebida pelos investidores. O nome de Thomas não constava de nenhum documento relacionado à empresa. Ele nunca demonstrou interesse nos aspectos técnicos do que fazíamos, preferindo focar nos benefícios sociais de ser casado com um CEO de sucesso. As festas, as conexões, o estilo de vida. Ele se contentou em administrar a fundação de caridade, fazendo doações espalhafatosas e aceitando elogios pela filantropia financiada inteiramente pelos lucros da minha empresa. O carro parou diante da reluzente torre de vidro que abrigava a Fundação Harlow. Como esperado, o Audi de Thomas estava estacionado ao acaso perto da entrada, com uma roda apoiada no meio-fio devido à pressa. Espere por mim, por favor, James. Eu instruí, pegando minha bolsa e meu tablet. Isso não deve demorar muito. A equipe de segurança assentiu respeitosamente quando entrei no saguão, e um deles deu um passo à frente imediatamente. Sra. Harlow, o Sr. Harlow está atualmente na sala de conferências principal com o conselho da fundação. Ele chegou
Há aproximadamente 20 minutos. Obrigado, Michael. Por favor, peça a alguém que leve o carro dele para o estacionamento de visitantes. Ele está estacionado ilegalmente. Agora mesmo, Sra. Harlow. Peguei o elevador privativo até o andar da fundação, usando a impressão da minha mão para autorizar o acesso. Quando as portas se abriram, pude ouvir a voz elevada de Thomas vindo da sala de conferências. Absolutamente ridículo. Dirijo esta fundação há 2 anos. Ela não pode simplesmente me trancar do lado de fora sem justa causa. Parei do lado de fora da porta, ouvindo. Sr. Harlow. Veio a voz calma de Janet Pierce, presidente do conselho da fundação e uma mulher que eu conhecia há 15 anos. O conselho analisou as evidências apresentadas pela equipe jurídica da Sra. Harlow. As irregularidades financeiras por si só são motivo para rescisão imediata, independentemente do seu relacionamento pessoal com a Sra. Harlow. Que irregularidades financeiras? Essas foram despesas aprovadas. Aprovado por quem? Janet perguntou friamente. Porque revisamos os protocolos financeiros da fundação e todas as despesas acima de os 10 mil dólares exigem autorização dupla. As transferências para a conta nas Ilhas Cayman tiveram apenas a sua assinatura. Escolhi aquele momento para entrar. A sala ficou em silêncio enquanto todos os olhos se voltavam para mim. Thomas estava na cabeceira da mesa de conferência, com o cabelo desgrenhado, ainda vestindo o terno amarrotado da noite anterior. Parecia que ele não tinha dormido. Emily, disse ele, um lampejo de alívio cruzando seu rosto antes de endurecer, novamente. O que diabos você pensa que está fazendo? Bom dia, Tomás. Acenei com a cabeça para os membros do conselho. Janet, a todos, obrigado por terem chegado mais cedo. Peço desculpas pela interrupção em seus horários. De jeito nenhum, Emily, respondeu Janet, profissional como sempre. Estávamos discutindo a transição da liderança da fundação. Transição de liderança? Thomas balbuciou. Esta é a minha base. A Fundação Harlow, corrigi calmamente. É uma organização sem fins lucrativos registrada 501-C, 3, estabelecida pela Harlow Technologies. Sua posição como diretor sempre dependeu tanto do desempenho quanto da conduta ética. Você não pode me demitir. Eu sou seu marido. Em breve será ex-marido. Observei, colocando meu tablet na mesa de conferência. E sim, o conselho pode demitir absolutamente o seu emprego. Na verdade, eles devem, dadas as evidências de apropriação indébita de fundos. O rosto de Thomas ficou vermelho escuro. Essas eram despesas comerciais legítimas. Uma transferência eletrônica de 175 mil dólares para uma conta privada nas Ilhas Cayman não é uma despesa comercial legítima, Thomas. Nem o são os saques em dinheiro totalizando quase os 50 mil reais nos últimos 6 meses, ou as taxas de consultoria pagas a Reed Paralegal Services. Sua expressão congelou. Janet e os outros membros do conselho desviaram o olhar, desconfortáveis. Você está me espionando, ele acusou com voz baixa e perigosa. Tenho cumprido meu dever fiduciário como CEO da empresa que financia esta fundação, corrigi. Agora acredito que nossa equipe jurídica está esperando lá fora com alguns documentos para você. Depois disso, a segurança irá acompanhá-lo para fora do prédio. Isso não acabou, Emily, advertiu Thomas, o desespero rastejando em sua voz. Você acha que pode simplesmente me jogar fora depois de 8 anos de casamento? Construí uma vida com você. Desisti da minha própria carreira para sustentar a sua. Você fez? Que fascinante! Virei-me para Janete. Acredito que terminamos aqui. A sessão de emergência do conselho pode começar sem a presença do Sr. Harlow. Janet assentiu, com alívio evidente em sua expressão. Sim, acho que seria melhor. 2 seguranças apareceram na porta, junto com um mensageiro segurando um envelope que eu sabia que continha os papéis do divórcio. Sr. Harlow, disse um dos oficiais com firmeza. Por favor, venha conosco. Por um momento,
Pensei que Thomas poderia recusar, poderia fazer uma cena que exigiria remoção física. Mas a autopreservação sempre foi o seu instinto mais forte. Ele ajeitou a gravata, reuniu o que restava de sua dignidade e caminhou rigidamente em direção à porta. Você vai se arrepender disso, disse ele ao passar por mim. Quando meu advogado terminar com você, você desejará ter sido mais razoável. Encontrei seu olhar calmamente. Seu advogado se recusou a aceitar o caso esta manhã, Thomas. Algo sobre um conflito de interesses com o novo proprietário de sua empresa. Acredito que Lawrence Hoffman recomendou um colega em Providence que poderia estar disposto a falar com você, se você puder pagar o salário dele. O sangue foi drenado do rosto de Thomas quando a plena implicação de minhas palavras foi absorvida. Ele foi superado em todos os momentos. O mensageiro tem alguns documentos para você revisar. Acrescentei suavemente. Sugiro lê-los completamente desta vez. Os detalhes são importantes, Thomas. Sempre foram. Virei-me, efetivamente dispensando-o, e sentei-me à mesa de conferências. Atrás de mim, ouvi Thomas aceitar o envelope com os dedos dormentes. Depois o som da equipe de segurança levando-o embora. Agora, dirigi-me aos membros do conselho que aguardavam. Vamos discutir a nova direção da fundação, certo? À medida que a reunião prosseguia, meu telefone vibrou com uma mensagem do chaveiro, confirmando que as fechaduras da casa haviam sido trocadas. Outra mensagem de Marcos indicava que o pedido de divórcio havia sido submetido ao tribunal e seria público ao meio-dia. Lá fora, eu sabia que Thomas estaria sentado em seu carro estacionado ilegalmente. Correção? Em seu carro agora estacionado no estacionamento de visitantes, lendo os papéis do divórcio que lhe ofereciam uma fração do que ele esperava. Ele estaria percebendo, talvez pela primeira vez, que sua vida confortável fora construída inteiramente com base na minha generosidade. Generosidade que agora havia se esgotado, e em algum lugar do outro lado da cidade, uma jovem assistente, jurídica loira, logo descobriria que seu sonho de se mudar para uma mansão vitoriana com um namorado casado havia evaporado como o orvalho da manhã sob a dura luz da realidade. O pensamento trouxe o menor dos sorrisos aos meus lábios enquanto eu continuava delineando o plano de reestruturação da fundação para o conselho atento. Este foi apenas o começo da educação de Thomas, e eu pretendia ser um professor muito completo. A primeira mensagem chegou às 14h17, quando eu estava encerrando uma teleconferência com nosso escritório em Tóquio. Emily, meu cartão foi recusado na hora do almoço. O que é que você fez? Eu? Não respondi. Em vez disso, encaminhei a mensagem para Marcos com uma breve nota. Começa. A reunião do Conselho da Fundação foi concluída com a aprovação unânime do plano de reestruturação. Patricia Chen, minha CFO na Harlow Technologies e aliada de confiança de longa data, assumiria o cargo de diretora interina enquanto conduzíamos uma busca adequada pelo substituto de Thomas. A auditoria financeira começaria imediatamente, rastreando cada dólar que Thomas tocou durante seu mandato. Meu telefone tocou repetidamente durante a tarde. As mensagens de Thomas evoluíram de irritadas para desesperadas e até ameaçadoras, à medida que ele descobria, uma por uma, as salvaguardas que eu havia implementado anos atrás. O banco diz que não tenho acesso às nossas contas. Corrija isso, agora. Minha chave não funciona em casa. Estou indo para o escritório. Você alterou o código do alarme também? Muito maduro, Emily. Acabei de falar com a diretoria. Como ousa me acusar de peculato? Você vai se arrepender disso. Liguei para Lawrence. Esse último me fez sorrir. Lawrence Hoffman já havia ligado para Marcos para expressar seu pesar por não poder aceitar o caso de Thomas devido a um significativo conflito de interesses. Aparentemente, a Harlow Properties estava oferecendo à sua empresa um aluguel muito atraente na prestigiada Beacon Tower, consideravelmente abaixo do preço de mercado. Senhora Harlow, a voz de Elisa veio pelo meu interfone. O Sr. Harlow está no saguão novamente.
A segurança negou-lhe acesso ao andar executivo. Obrigado, Elisa. Ele já recebeu os documentos do tribunal? Sim, senhora. O servidor do processo confirmou a entrega há 30 minutos. Excelente. Por favor, informe. Assegurança que o Sr. Harlow não deve ser admitido em nenhuma circunstância. Se ele se recusar a sair, eles deverão entrar em contato com a polícia. Entendido. Voltei a analisar as propostas de aquisição, deixando de lado os pensamentos sobre Thomas. Ele agora era oficialmente uma distração, e eu nunca tolerei distrações em minha vida profissional. Por que minha vida pessoal deveria ser diferente? Às 16h45, Elisa bateu suavemente na porta do meu escritório. Senhora Harlow, há um problema lá embaixo. O Sr. Harlow está causando uma cena no saguão. Ele está exigindo ver você e se recusando a sair. Suspirei, fechando a pasta que estava revisando. A segurança chamou a polícia? Eles estão a caminho. O Sr. Harlow parece estar embriagado. Claro que ele estava. Thomas sempre recorria ao álcool quando as coisas não aconteciam como ele queria. Uma fraqueza que notei no início de nosso casamento, mas que preferi ignorar. Outro erro da minha parte. Registre tudo, eu instruí, levantando-me e alisando minha saia. Eu cuidarei disso pessoalmente. O elevador executivo dava diretamente para o lobby, proporcionando-me uma visão perfeita da situação. Thomas estava perto do balcão de segurança com a gravata torta, o cabelo desgrenhado, agitando o que presumi serem os papéis do divórcio para os impassíveis agentes de segurança. Não entendo. Meu nome é Thomas Harlow. Minha esposa é a CEO. Ele estava gritando, suas palavras ligeiramente arrastadas. Isso é ridículo. Você não pode me manter fora da minha própria companhia. Nunca foi sua companhia, Thomas. Eu disse calmamente, saindo do elevador. Ele se virou, quase perdendo o equilíbrio. Emily, diga a esses capangas quem eu sou. Eles sabem exatamente quem você é. Respondi, mantendo a voz calma. Meus funcionários assistiam a essa exibição com um fascínio mal disfarçado. Amanhã haveria fofoca, mas eu abordaria isso com um e-mail para toda a empresa. A transparência sempre foi a melhor política ao lidar com possíveis distrações. E eles estão seguindo minhas instruções explícitas para não admitir você no prédio. Isso é uma loucura. Thomas entregou-me os papéis do divórcio. $100.000! Depois de 8 anos de casamento, meu advogado diz que tenho direito à metade de tudo. Seu advogado, lembrei-lhe, recusou seu caso esta manhã. E qualquer advogado que lhe prometa metade dos meus bens claramente não leu. Nosso acordo pré-nupcial. Olhei para a equipe de segurança. Alguém chamou a polícia? Eles estão a caminho, Sra. Harlow, confirmou o chefe da segurança, um ex-militar que estava na empresa há uma década. Você me prenderia? Thomas parecia genuinamente chocado. Seu próprio marido? Eu mandaria remover um invasor de uma propriedade privada depois de ele ter sido repetidamente solicitado a sair. Corrigi. O fato de ainda estarmos legalmente casados no momento é irrelevante. Isso não acabou, Emily. Ele sibilou aproximando-se. Eu podia sentir o cheiro de uísque em seu hálito. Você acha que pensou em tudo, mas não pensou. Sei coisas sobre você, sobre a empresa, coisas que interessariam a SEC. Eu levantei uma sobrancelha. Você está tentando me chantagear, Thomas? Na frente de testemunhas? Isso é um tanto desajeitado, até mesmo para você. Seu rosto se contorceu e, por um momento, pensei que ele pudesse realmente tentar me agarrar. A equipe de segurança deve ter pensado o mesmo porque avançou unida. Sr. Harlow, disse o chefe da segurança com firmeza. O senhor precisa ir embora agora. Thomas olhou para mim, para a equipe de segurança e depois para a pequena multidão de funcionários que se reuniram para assistir ao espetáculo. Tudo o que ele viu em seus rostos, curiosidade, pena, desconforto, pareceu finalmente penetrar em seu cérebro nebuloso pelo álcool. Ele se endireitou, tentando reunir sua dignidade. Você terá notícias do meu advogado, disse ele rigidamente, virando-se para a saída. Estou ansioso por isso.
respondi. Embora você possa querer encontrar alguém especializado em defesa criminal, dada a natureza da auditoria financeira da fundação. Ele congelou no meio do caminho e continuou andando sem olhar para trás. As portas de vidro se fecharam atrás dele no momento em que 2 viaturas policiais pararam do lado de fora. Virei-me para me dirigir aos funcionários que observavam. Peço desculpas pela interrupção. Como você deve ter percebido, o Sr. Harlow e eu estamos nos separando. Este é um assunto pessoal e não afetará as operações da empresa. Agradeço sua discrição em relação aos eventos de hoje. Isso. Voltei para o elevador, mantendo a compostura até as portas se fecharem. Só então me permiti um momento de pura exaustão, encostando-me na parede e fechando os olhos brevemente. A ameaça de Thomas sobre a SEC era vazia. Eu dirigia uma empresa limpa e cada transação era meticulosamente documentada e revisada por vários níveis de supervisão. Mas a sua vontade de fazer tal ameaça demonstrou publicamente um nível de desespero que eu não tinha previsto tão cedo. O que significava que ele provavelmente tentaria algo mais drástico a seguir. Quando cheguei ao meu escritório, Elisa estava esperando com uma xícara de chá e uma atualização. A polícia está falando com a segurança agora. Eles aconselharam o Sr. Harlow a não retornar à propriedade. Seu nível de álcool no sangue estava um pouco abaixo do limite legal para dirigir. Então eles permitiram que ele saísse em seu carro, mas notificaram as unidades de patrulha na área para ficarem em alerta. Obrigado, Elisa. Marcos foi atualizado? Sim, senhora. Ele sugere que se prepare uma ordem de restrição como precaução, dado o comportamento do Sr. Harlow. Pensei nisso enquanto tomava um gole do Earl Grey perfeitamente preparado. Ainda não. Uma ordem de restrição seria de domínio público e poderia atrair a atenção da imprensa de que não necessitamos neste momento. A aquisição da Baldwin é demasiado delicada para arriscarmos qualquer publicidade negativa. Entendido. Você irá para casa ou gostaria de um carro para levá-lo a outro lugar esta noite? Lar. A palavra pareceu estranha de repente. Durante anos, o edifício vitoriano em Beacon Hill foi apenas uma vitrine, um cenário perfeito para receber os amigos e colegas de trabalho de Thomas. Eu passava mais tempo em meu escritório ou viajando do que naquelas salas lindamente decoradas. Casa. Eu decidi. Mas peça à segurança que faça uma varredura primeiro. E eu gostaria que Diana passasse a noite se ela estiver disponível. Vou providenciar isso imediatamente. A casa estava silenciosa quando cheguei. As novas fechaduras brilhando à luz do início da noite. Diana me recebeu na porta, sua postura, alerta e profissional como sempre. A casa está segura, Sra. Harlow. Concluímos uma varredura completa e todos os sistemas estão funcionando normalmente. Obrigado, Diana. Algum sinal de Thomas? Ele passou 2 vezes, mas não tentou se aproximar. Ele parecia estar ao telefone nas 2 vezes. Eu balancei a cabeça sem surpresa. Thomas ligaria para todos que conhecia, em busca de aliados, aconselhamento jurídico ou simplesmente um ouvido solidário. Ele sempre foi hábil em se apresentar como a parte razoável em qualquer desacordo. Eu preparei para mim o quarto de hóspedes no 3º andar, continuou Diana. Vou manter uma presença de segurança durante a noite sem ser intrusivo. Agradeço, Diana. Estarei em meu escritório se precisar de mim. Subi as escadas para o meu santuário particular, tirando os saltos e desabotoando o blazer enquanto caminhava. Os acontecimentos do dia me deixaram esgotado, mas lúcido. Thomas mostrou sua mão. A cena pública, as ameaças vagas, a bebida. Todas as respostas previsíveis de um homem que de repente se viu impotente. Meu telefone tocou com uma mensagem de um número desconhecido. Essa é a Melissa. Precisamos conversar sobre Thomas. A namorada. Pensei em ignorá-lo, mas a curiosidade tomou conta de mim. Digitei uma breve resposta. Esta é Emily Harlow. O que exatamente precisamos discutir? A resposta veio quase imediatamente. Ele me disse que vocês estavam separados, que você concordou em se divorciar meses atrás. Eu nunca teria me envolvido de outra forma.
Uma história provável. Eu tinha visto as imagens de segurança, ouvido suas perguntas ansiosas sobre se mudar para a casa dele. Mas havia algo no tom da sua mensagem. Um desespero que parecia genuíno. Thomas tem o hábito de reescrever a realidade para atender às suas necessidades, eu respondi. Se você acreditou nele, esse foi seu primeiro erro. Ele está no meu apartamento agora. Ele tem bebido e dito coisas que não fazem sentido. Sobre você controlar tudo, congelando-o. Eu sorri levemente com isso. Nem tudo. Apenas o que é meu. Houve uma pausa mais longa antes da próxima mensagem. Ele diz que você está tentando incriminá-lo por peculato. Que você plantou evidências, então essa foi a peça dele. A narrativa da vítima, completa com uma conspiração fabricada. Eu deveria ter esperado isso. Os registros financeiros da fundação falam por si. Eu respondi. Assim como as transferências para o seu empregador, Reed Paralegal Services, listadas como taxas de consultoria. Coincidência interessante. Não acham? Outra longa pausa. Eu não sabia de nada disso. Juro. Talvez ela não tivesse. Thomas era especialista em compartimentar sua vida, mostrando rostos diferentes para pessoas diferentes. Eu não tinha dúvidas de que ele se apresentava a Melissa como um homem generoso e bem-sucedido, com uma esposa convenientemente ausente. Então você pode querer reconsiderar sua associação com ele, eu aconselhei. As coisas estão prestes a ficar consideravelmente mais difíceis para Thomas. Ele disse que você vai destruí-lo. Que você tem o poder de garantir que ele nunca mais trabalhe em Boston. Eu considerei minha resposta cuidadosamente. Tudo o que escrevi poderia eventualmente ser mostrado a Thomas, ou possivelmente a um advogado. Eu não preciso destruir Thomas. Eu finalmente respondi. Ele mesmo está fazendo um trabalho admirável. Agora, se me dá licença, tenho trabalho a fazer. Bloqueei o número e deixei meu telefone de lado, voltando-me para o computador. Uma rápida verificação nas câmeras de segurança não mostrou nenhum sinal do Audi de Thomas na rua. Ele provavelmente ainda estava no apartamento de Melissa, planejando seu próximo passo. Minha caixa de entrada de e-mail continha uma mensagem de Marcos com o assunto Descoberta Financeira. Abri-o e encontrei um relatório detalhado dos gastos de Thomas no ano passado. Uma crônica contundente de extravagância e engano. Viagens de fim de semana das quais eu não sabia nada. Compras de joias da Tiffany que nunca chegaram à minha caixa de joias. Cobranças de restaurantes. Em bistrôs íntimos que eu nunca havia visitado. A evidência de seu caso era dolorosamente completa. Mais preocupantes foram os levantamentos de dinheiro. Grandes somas retiradas regularmente e que não podiam ser rastreadas depois de saírem da nossa conta conjunta. A auditoria da fundação provavelmente revelaria padrões semelhantes. Encaminhei o relatório para nossa equipe financeira com instruções para rastrear todas as transações e depois voltei minha atenção para os documentos de aquisição da Baldwin. O trabalho sempre foi meu refúgio, a única constante numa vida onde as relações pessoais se revelaram decepcionantemente pouco confiáveis. Horas depois, uma batida suave na minha porta me tirou de uma análise detalhada do portfólio de patentes. De Baldwin. Senhora Harlow? A voz de Diana era profissionalmente calma, mas com uma corrente de tensão que imediatamente me colocou em alerta. O Sr. Harlow voltou. Ele está no portão da frente exigindo entrar. Ele parece estar altamente embriagado. Olhei para o relógio. Quase meia-noite. Ele está sozinho? Sim, senhora. Ele chegou de táxi. O motorista já foi embora. Eu abri o feed de segurança no meu computador. Thomas estava cambaleando diante do portão de ferro forjado, apertando repetidamente o botão do interfone. Sua gravata havia sumido. Sua camisa cara estava manchada e amarrotada. Ele fez alguma ameaça? Perguntei, observando quando ele começou a gritar de forma inaudível para a câmera de segurança. Não especificamente, mas seu comportamento é agressivo. Notifiquei a polícia por precaução. Balancei a cabeça, ainda olhando para a tela. Thomas passou de gritar para implorar.
sua linguagem corporal mudando de raiva para derrota, enquanto falava para a câmera sem resposta. Algo torceu em meu peito. Não exatamente simpatia, mas um reconhecimento vazio do que nos tornamos. 8 anos de casamento reduzidos a um homem bêbado num portão trancado e uma mulher observando-o num monitor de segurança. Vamos esperar a polícia. Decidi. Não quero agravar a situação falando com ele neste estado. Diana assentiu e se retirou, deixando-me observar enquanto Thomas finalmente se sentava no meio-fio, com a cabeça entre as mãos. 10 minutos depois, uma viatura policial parou ao lado dele. Os policiais conversaram brevemente com ele e depois o ajudaram a sentar no banco de trás. Não preso. Eles não o estavam algemando, mas sendo removido do local. Fechei o laptop, subitamente exausto. O amanhã traria novos desafios, novas tentativas de Thomas para recuperar o controle de uma situação que havia se tornado muito além de seu alcance. Eu precisava estar descansado e lúcido para enfrentá-los. Enquanto me preparava para dormir, meu telefone tocou com um alerta por e-mail do nosso serviço de monitoramento de segurança. Thomas foi deixado no Four Seasons pela polícia. O hotel permitiu sua entrada apesar de seus problemas anteriores de pagamento, sugerindo que ele havia encontrado outra fonte de fundos. Interessante. As contas pessoais de Thomas já deveriam estar quase vazias, dados seus hábitos de consumo e o fato de eu ter cortado seu acesso aos nossos recursos conjuntos. A fundação pagou-lhe bem, mas não o suficiente para pagar várias noites no Four Seasons, depois de todas as suas outras despesas. Enviei uma mensagem rápida para Marcus. Thomas está hospedado no Four Seasons novamente. Descubra como ele está, pagando por isso. Então desliguei meu telefone e deslizei entre os lençóis da minha cama king size, caindo em um sono sem sonhos. A manhã trouxe clareza, como sempre acontecia. Tomando café em minha cozinha ensolarada, revi os relatórios de segurança noturnos enquanto as notícias passavam suavemente ao fundo. Thomas permaneceu no hotel, solicitando o serviço de quarto e fazendo vários telefonemas até quase 3 da manhã. Nossa equipe de monitoramento não conseguiu determinar para quem ele estava ligando, mas o padrão sugeria desespero. Ligações curtas para vários números, provavelmente enviadas para o correio de voz, dada a hora. Meu telefone tocou. Marcus. Bom dia, respondi, deixando de lado meu tablet. Você está ligando mais cedo. Achei que você gostaria de saber imediatamente, respondeu Marcus com a voz tensa de raiva controlada. Thomas esteve ocupado durante a noite. Ele contatou 3 jornalistas com informações privilegiadas sobre a Harlow Technologies. Especificamente, ele está alegando impropriedades financeiras relacionadas à expansão chinesa. Um nó frio se formou em meu estômago. A expansão chinesa foi completamente legítima, mas envolveu acordos financeiros complexos que poderiam parecer suspeitos para um observador externo sem contexto. O que exatamente ele está reivindicando? Que a empresa falsificou relatórios aos reguladores chineses e subornou funcionários para agilizar as licenças. Ele está oferecendo documentação para apoiar suas alegações. Documentação. Que ele roubou do meu escritório em casa, supus, catalogando mentalmente o que Thomas poderia ter acessado. Sempre tive o cuidado de manter seguros materiais verdadeiramente sensíveis, mas fui ficando complacente ao longo dos anos, presumindo que o desinteresse de Thomas pelo meu negócio era genuíno. Provavelmente, Marcus concordou. 2 dos jornalistas o ignoraram. Eles reconhecem um cônjuge insatisfeito quando veem um. Mas Garrett Wilson, do Financial Times, parece interessado. Há anos que ele procura uma perspectiva sobre a Harlow Technologies. Garrett Wilson, um repórter de negócios conhecido por suas investigações agressivas e tendência de publicar primeiro e verificar depois. É claro que Thomas o atacaria. Peça a Diane que faça uma varredura completa em meu escritório. E na sede da fundação, instruí. Qualquer arquivo perdido, qualquer computador acessado, qualquer coisa que pareça fora do lugar.
e me traga tudo o que temos sobre Wilson. Histórico profissional, antecedentes pessoais, associados conhecidos. Já em andamento? Marcos me assegurou. Mais uma coisa. Rastreamos a origem dos novos fundos de Thomas. Ele pegou emprestado $50.000 de James Worthington. Eu levantei uma sobrancelha com isso. James Worthington era o amigo mais próximo de Thomas, um gestor de fundos de hedge com reputação de economizar, e um antigo ressentimento contra mim por recusar os serviços de investimento de sua empresa. Não é surpreendente, observei. Worthington vem tentando obter acesso a Harlow Technologies há anos. Ele provavelmente vê isso como sua oportunidade. Tem mais, Marcos continuou. Worthington tem telefonado para vários membros do conselho, sugerindo uma reunião de emergência para discutir preocupações de liderança à luz de sua situação pessoal. Uma jogada ousada, mas em última análise inútil. O conselho esteve comigo em desafios muito mais sérios do que um divórcio complicado. A prancha não vai morder, eu disse com confiança. Mas peça para Elisa agendar ligações com cada membro hoje de qualquer maneira. Quero me antecipar a qualquer narrativa que Thomas e Worthington possam estar contando. Já está na agenda dela. Agora, sobre a situação de Wilson, como você quer lidar com isso? Eu considerei minhas opções. Uma declaração preventiva apenas daria credibilidade às acusações de Thomas. Ameaças legais nos fariam parecer defensivos. Ignorá-lo totalmente corria o risco de permitir que uma história prejudicial ganhasse força. Marque uma reunião com Wilson, decidi. Só eu, sem equipe de relações públicas. Posicione-o como uma visão geral de nossas operações internacionais, com ênfase específica na conformidade regulatória. Deixe claro que esta não é uma entrevista sobre as alegações de Thomas. É um resumo de como as empresas globais de tecnologia navegam em ambientes regulatórios complexos. Ele não concordará com esses termos, advertiu Marcos. Ele o fará se oferecermos a ele acesso exclusivo ao nosso próximo anúncio de computação quântica. O embargo será suspenso na próxima semana, mas ele poderá contar a história. 3 dias antes se encontrar comigo hoje. Marcos riu apreciativamente. Inteligente. O projeto quântico é a maior história de tecnologia do trimestre. Ele não será capaz de resistir. Exatamente. E assim que ele vir nossa documentação real sobre a expansão chinesa, ele perceberá que as evidências de Thomas são fabricadas ou tiradas completamente fora de contexto. Vou providenciar isso imediatamente. E o próprio Thomas. Tomei um gole de café, observando um cardeal pousar na treliça de rosas do lado de fora da minha janela. Thomas está ficando desesperado. Pessoas desesperadas cometem erros. Vamos dar-lhe corda suficiente para se enforcar profissionalmente e depois oferecer-lhe uma saída digna. Uma saída digna? Marcos parecia surpreso. Depois de tudo que ele fez? O trabalho da fundação é importante demais para ser contaminado por escândalos, expliquei. E a Harlow Technologies não precisa da distração de uma batalha legal pública. Assim que Thomas perceber que suas acusações fracassaram e suas opções financeiras se esgotaram, ofereceremos a ele um acordo revisado, ainda muito menos do que o acordo pré-nupcial especificado, mas o suficiente para desaparecer silenciosamente. E se ele recusar? Depois divulgamos tudo. A auditoria da fundação, as provas do seu caso, a documentação das suas tentativas de prejudicar a empresa por despeito. A sua reputação não sobreviverá a isso. Marcos ficou em silêncio por um momento. Você sempre esteve 10 passos à frente, Emily. É por isso que gostei de trabalhar com você todos esses anos. Nem sempre, corrigi, pensando nos pontos cegos que permitiram que Thomas me enganasse por tanto tempo. Mas estou aprendendo. Depois de encerrar a ligação, terminei meu café e subi para me vestir para o dia. Meu armário, meio vazio agora que Diana havia guardado as coisas de Thomas conforme as instruções, parecia estranhamente tranquilo. Selecionei um terno Armani cinza aço que sempre sinalizou negócios, em vez de diplomacia, para aqueles que me conheciam bem.
Hoje seria sobre contenção e contra-ataque. Thomas passou da traição pessoal à sabotagem corporativa. E embora eu tivesse antecipado a possibilidade, a realidade exigia uma ação rápida e decisiva. Enquanto eu prendia as pérolas da minha avó no pescoço, um lembrete da longa linhagem, de mulheres resilientes de onde venho, meu telefone tocou com uma mensagem de Elisa. O Sr. Wilson concordou com uma reunião às 11 horas, nos termos que você especificou. O carro irá buscá-lo às 10h30. Momento perfeito. Teria apenas tempo suficiente para informar a equipa de gestão de crises e rever a documentação da expansão chinesa antes de enfrentar o jornalista que pensava estar prestes a quebrar um escândalo que marcaria a sua carreira. Mal sabia Wilson que estava entrando em uma narrativa já cuidadosamente orquestrada. Uma narrativa em que Thomas Harlow logo descobriria o verdadeiro custo de subestimar sua esposa. Garrett Wilson era exatamente como eu esperava. Jaqueta de tweed amarrotada, prata prematura nas têmporas e o olhar calculista de um homem que construiu sua reputação com base em revelações corporativas. Ele sentou-se à minha frente na sala de jantar privada do Mirabelle, brincando com seu copo de água e tentando não parecer muito ansioso. Senhora Harlow, ele começou depois que as gentilezas foram trocadas. Eu agradeço por você ter dispensado seu tempo em tão pouco tempo. Sr. Wilson, respondi, meu tom cordial, mas comedido. Sei que você está trabalhando em uma história sobre conformidade regulatória internacional no setor de tecnologia. É um assunto complexo e para o qual terei prazer em contextualizar. Sua sobrancelha se contraiu levemente. O relato de um homem que sabia que sua história falsa não estava sendo aceita pelo valor nominal. Sim, bem, estou especificamente interessado na expansão da Harlow Technologies no mercado chinês. Ele tirou um pequeno gravador do bolso. Você se importa se eu gravar nossa conversa? Para maior precisão. Eu sorri. De jeito nenhum. Na verdade. Fiz um gesto para Elisa, que estava esperando discretamente perto da porta. Ela se aproximou com um elegante portfólio de couro. Tomei a liberdade de trazer nossos registros regulatórios completos para a expansão chinesa, juntamente com correspondência de autoridades, relatórios de inspeção e certificações de conformidade de terceiros. Os olhos de Wilson se arregalaram ligeiramente quando Elisa colocou o grosso portfólio diante dele. Isso é bastante completo. A Harlow Technologies valoriza a transparência, Sr. Wilson, principalmente quando se trata de nossas operações internacionais. Abri o portfólio, virando-o para ele. Você encontrará todos os documentos devidamente datados, autenticados e autenticados. Nossa equipe jurídica forneceu um resumo na página 1, mas fique à vontade para examinar o que lhe interessa. Ele folheou as primeiras páginas, seu ceticismo praticado gradualmente dando lugar à confusão. Esses não eram os documentos que ele esperava. Não a prova fumegante que Thomas havia prometido. Entendo, continuei tranquilamente, que você possa ter recebido informações que sugerem impropriedades em nosso processo regulatório chinês. Talvez alegações de documentação falsificada ou suborno? A cabeça de Wilson se ergueu, sua expressão confirmando minha suspeita. Eu não revelo minhas fontes, Sra. Harlow. Claro que não. Nem eu pediria que você fizesse isso. Inclinei-me ligeiramente para a frente. Mas eu gostaria de salientar que às vezes as fontes têm motivações que vão além do interesse público, especialmente fontes que estão no meio de processos de divórcio controversos. Um músculo se contraiu na mandíbula de Wilson. Isso não é sobre sua vida pessoal, não é? Eu respondi gentilmente. Você recebeu documentos de meu marido, Thomas Harlow, alegando má conduta corporativa. Documentos que ele obteve em meu escritório, sem autorização, depois de saber que eu havia pedido o divórcio citando sua infidelidade e impropriedade financeira. Wilson permaneceu em silêncio, sem confirmar nem negar, mas seu desconforto era palpável.
O que Thomas forneceu a você, continuei, foram rascunhos preliminares de registros regulatórios, documentos que minha equipe criou enquanto explorava diversas estratégias de conformidade. O que você está vendo agora são os registros oficiais finais que foram realmente submetidos, juntamente com as respostas do governo confirmando sua aceitação. Ele olhou para o portfólio novamente e depois para mim. Se não há nada de impróprio nas suas negociações chinesas, por que se encontrar comigo? Por que não simplesmente ignorar as acusações? Eu sorri. Porque o bom jornalismo merece. Boas fontes, Sr. Wilson. E porque estou lhe oferecendo algo muito mais valioso do que um escândalo baseado em rascunhos de documentos roubados. Sua sobrancelha levantou. O anúncio da computação quântica. 3 dias antes de qualquer outra pessoa. Confirmei. Acesso exclusivo ao nosso laboratório, entrevistas com os principais pesquisadores e a primeira demonstração pública do protótipo. Wilson recostou-se, pesando claramente suas opções. Um escândalo corporativo lascivo relacionado com o divórcio poderia gerar cliques, mas uma exclusividade sobre o que poderia ser o maior avanço tecnológico da década consolidaria a sua reputação como jornalista sério. Qual é o problema? Sem pegadinhas, simplesmente um pedido de relatórios completos. Fiz sinal para o garçom, que se aproximou com nosso pedido de almoço. Verifique todos os documentos dessa carteira. Verifique todas as assinaturas. Ligue diretamente para os reguladores, se desejar. Tenho certeza de que você descobrirá que as alegações de Thomas não resistem a um exame minucioso. E se eu encontrar algo que contradiga sua narrativa? Então denuncie, eu disse simplesmente. Eu construí a Harlow Technologies com base na integridade, Sr. Wilson. Não vou comprometer isso por ninguém, nem mesmo para evitar constrangimento pessoal. Passamos o resto do almoço discutindo os aspectos técnicos da computação quântica, com Wilson fazendo anotações cuidadosas. Quando a sobremesa chegou, a pasta estava fechada ao seu lado e a sua suspeita anterior tinha sido substituída pelo respeito profissional. Ainda não se sabia se a tentativa de sabotagem de Thomas havia sido completamente neutralizada, mas eu dei a Wilson uma razão convincente para verificar minuciosamente os fatos antes de publicar qualquer coisa prejudicial. Quando nos separamos em frente ao restaurante, Wilson hesitou e depois perguntou: extraoficialmente, como você sabia quais documentos seu marido me forneceu? Eu sorri. Eu não fiz isso. Mas Thomas só teve acesso aos rascunhos preliminares do meu escritório em casa. Os documentos finais nunca saíram do servidor corporativo seguro. Wilson balançou a cabeça, um sorriso relutante cruzando seu rosto. Ele realmente não sabia. Com quem estava lidando, não é? Poucas pessoas o fazem, Sr. Wilson. Estendi minha mão. Estou ansioso para ler seu artigo sobre nossa iniciativa quântica na próxima semana. Os resultados da auditoria da Fundação chegaram ao meu e-mail no momento em que eu estava entrando na reunião do conselho naquela tarde. Dei uma olhada rápida no resumo executivo, minha expressão permanecendo neutra apesar das descobertas, contundentes. Thomas foi mais minucioso em seu engano do que eu imaginava. Além das transferências para a conta nas Ilhas Cayman que já havíamos identificado, a auditoria revelou um padrão de relatórios de despesas falsificados, fornecedores fantasmas e custos inflacionados de programas. No total, quase $1 milhão foram desviados nos últimos 2 anos. Emília? Janet Pierce, a presidente do conselho, estava me observando com expectativa. Está tudo bem? Precisaremos acrescentar um item à agenda de hoje, respondi, encaminhando o relatório de auditoria a cada membro do conselho. A auditoria da Fundação foi concluída e as descobertas são significativas. Uma série de sinos de notificação ecoou pela mesa de conferência enquanto o relatório chegava em vários dispositivos simultaneamente. O silêncio caiu quando os membros do conselho começaram a ler, as expressões mudando de curiosidade para choque e raiva. Isso é, um membro começou, então parou, balançando a cabeça. Criminoso.
Janet terminou categoricamente. Estes não são erros contábeis ou julgamentos. Isto é roubo sistemático. Eu balancei a cabeça. A equipe de auditoria já relatou suas descobertas às autoridades competentes. O FBI tem jurisdição devido à natureza interestadual e internacional das transferências. Isso será tornado público? Perguntou Robert Chen, nosso principal consultor jurídico. Eventualmente, sim. O status da fundação como 501XC3 exige transparência com os órgãos reguladores. Encontrei o olhar de cada membro do conselho. Temos duas opções. Podemos liderar esta história, anunciando a descoberta, a demissão de Thomas e a nossa total cooperação com as autoridades, ou podemos esperar até que a investigação se torne pública através de outros canais. Se liderarmos, observou Janet, controlamos a narrativa. Mas também chamamos atenção imediata para a situação, rebateu Robert. Atenção que poderia afetar a confiança dos doadores e desviar a atenção do trabalho da fundação. A sala ficou em silêncio enquanto o conselho considerava o dilema. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Marcos. Os agentes do FBI acabaram de chegar ao Four Seasons para entrevistar Thomas. Portanto, as rodas da justiça já estavam girando. Eu esperava que a investigação avançasse rapidamente dada a clareza das provas, mas não tão rapidamente. Alguém na fundação deve ter feito o relatório antes de me copiar as conclusões. Nós lideramos. Decidi, quebrando o silêncio. Anunciamos amanhã de manhã que uma auditoria interna descobriu irregularidades financeiras, que reportamos essas descobertas às autoridades e que estamos a cooperar totalmente com a investigação. Não mencionamos explicitamente o nome de Thomas, mas fazemos referência à demissão imediata do indivíduo responsável. Isso ainda nos deixa vulneráveis às consequências, alertou Robert. Menos vulnerável do que se parecermos estar, escondendo alguma coisa, retruquei. Os doadores respeitam a transparência proativa. Eles compreendem que as organizações podem ser vítimas de indivíduos. O que não perdoam é a aparência de um encobrimento. O conselho discutiu a estratégia por mais 20 minutos antes de votar por unanimidade para aprovar minha recomendação. À medida que a reunião continuava com outros assuntos, verifiquei discretamente meu telefone em busca de atualizações. Marcos havia enviado mais 2 mensagens. Thomas recusou-se a falar com agentes sem a presença de um advogado. Ele está ligando freneticamente para todos em sua lista de contatos. E então, Worthington parou de atender suas ligações. A notícia do envolvimento do FBI se espalhou rapidamente. Assim, James Worthington, o suposto aliado de Thomas, abandonou-o ao primeiro sinal de sérios problemas legais. Não é surpreendente. Homens como Worthington só valorizavam a lealdade quando esta não lhes custava nada. Quando a reunião do conselho terminou, minha equipe de segurança havia relatado que Thomas estava saindo do Four Seasons em evidente perigo, com uma mala feita às pressas a reboque. Seu destino era desconhecido, mas eu suspeitava que ele acabaria voltando para casa, de volta à vida que observava se desintegrar diante de seus olhos. Instruí Diana a aumentar a segurança. Na casa durante a noite, depois me concentrei na estratégia de relações públicas para o anúncio de amanhã. A reputação da fundação tinha de ser protegida, independentemente das complicações pessoais. Fiel ao padrão, Thomas chegou ao portão pouco depois das 20 horas. Desta vez, sóbrio e sozinho. A câmera de segurança o mostrou parado com sua mala, falando calmamente pelo interfone. Emily, eu sei que você está ouvindo. Precisamos conversar. Isso já foi longe o suficiente. Observei do meu escritório, considerando minhas opções. Thomas não era atualmente uma ameaça. Ele parecia sereno, até mesmo resignado. E havia assuntos que precisavam ser abordados cara a cara. Deixe-o entrar, instruí Diana, que monitorava a situação da sala de segurança. Mas fique ao alcance da voz. Thomas entrou com cautela, deixando a mala no hall de entrada,
como se não tivesse certeza de que seria bem-vindo. Ele parecia abatido, a fachada corporativa polida, rachada, sem possibilidade de reparo. Seu terno caro estava amassado, seu cabelo normalmente perfeito, despenteado. Encontrei-o na sala de estar, em pé, em vez de lhe oferecer um assento. Você teve um dia agitado. Ele se encolheu e depois assentiu com cansaço. O FBI apareceu no meu hotel. Sim, eu ouvi. Cruzei os braços. A auditoria da fundação foi bastante completa, Thomas. Os 1,2 milhão é uma quantia significativa para ser desviada. Eu posso explicar. Tenho certeza que você pode. Ao seu advogado, ao FBI, talvez eventualmente a um juiz. Eu o interrompi com um aceno de mão. Não foi por isso que permiti você entrar esta noite. Ele engoliu em seco, um pouco de sua confiança desesperada retornando. Você está reconsiderando o divórcio? A pergunta era tão absurda que quase ri. Não, Thomas. Estou lhe oferecendo uma última chance de salvar um pouco de dignidade desta situação. O que isso significa? Isso significa que amanhã de Beasaron, a fundação anunciará a descoberta de irregularidades financeiras e sua total cooperação com as autoridades federais. Seu nome não será mencionado na declaração inicial, mas não demorará muito para que os jornalistas liguem os pontos. Thomas empalideceu. Você não pode fazer isso. Isso vai me destruir profissionalmente. Já está feito. O conselho votou por unanimidade esta tarde. Fui até o aparador e me servi de uma pequena medida de uísque, o favorito de Thomas, que ele me ensinou a apreciar, apesar da minha antipatia inicial. No entanto, existe um caminho alternativo a seguir. A esperança brilhou em seus olhos. Que tipo de alternativa? Você assina os papéis do divórcio esta noite, aceitando o acordo revisado de 100.000. Você fornece uma contabilidade completa de todos os fundos desviados e concorda em fazer a restituição à fundação ao longo do tempo. Você apresenta sua demissão da fundação com efeito há 2 semanas, citando motivos pessoais. E em troca? Em troca, a fundação não apresenta queixa. A investigação do FBI continuará. Isso está além do meu controle. Mas sem a cooperação da fundação, eles terão um caso muito mais difícil de defender. Tomei um pequeno gole do uísque, sentindo seu calor se espalhar pelo meu peito. Você ainda terá que responder pelas implicações fiscais dessas transferências offshore, mas isso é entre você e o IRS. Thomas olhou para mim, a descrença lutando com a esperança desesperada em seu rosto. Por que você me ofereceria isso? Depois de tudo? Coloquei meu copo na mesa. Porque 8 anos de casamento merecem pelo menos a dignidade de um final limpo. Porque um julgamento público desviaria a atenção do importante trabalho da fundação. E porque, francamente, tenho assuntos mais importantes em que me concentrar do que supervisionar a sua destruição. Ele desviou o olhar, digerindo minhas palavras. Wilson não acreditou em mim, sobre a China. Não, ele não fez isso. Seus rascunhos de documentos roubados não eram particularmente convincentes em comparação com o registro oficial completo. Thomas riu sem humor. Você está sempre 10 passos à frente, não é? Nem sempre, admiti. Eu não esperava que isso acontecesse, Thomas. Nem o caso, nem o desfalque, nem a traição. Esses foram pontos cegos que não permitirei novamente. Algo parecido com arrependimento genuíno cruzou seu rosto. Não era para ser assim. Melissa era apenas. Ela me admirava, me fazia sentir importante. E o dinheiro? Isso também era uma questão de se sentir importante? Ele encolheu os ombros, impotente. Começou pequeno. Despesas que pensei merecer por todo o trabalho que estava fazendo. Depois Melissa quis mais. Viagens, joias, promessas sobre nosso futuro. A fundação me pagou bem, mas não o suficiente para o estilo de vida que ela esperava. O estilo de vida que você prometeu a ela, corrigi, em uma casa que você não possuía, com dinheiro que você não tinha. Thomas estremeceu, mas não negou. Vou assinar os papéis.
Que escolha eu tenho? Muito pouco neste momento. Fui até minha mesa e peguei o acordo de divórcio que Marcos atualizara naquela tarde. O acordo foi depositado em uma conta de garantia. Ele será liberado para você após a aprovação final do divórcio. $100.000 não durarão muito, observou ele, aceitando os papéis com resignação. Não, não vai. Mas são os $100.000 a mais do que você tem direito legal, dadas as circunstâncias. Entreguei-lhe uma caneta. Sua assinatura em todas as páginas sinalizadas, por favor. Enquanto Thomas assinava página após página, observei o homem em quem um dia confiei o suficiente para me casar se transformar diante dos meus olhos. O executivo confiante e charmoso se foi, substituído por uma concha vazia de direitos e arrependimento. Ele sempre foi assim ou nosso casamento de alguma forma o transformou nessa pessoa? E quanto a Melissa? Perguntei de repente, me surpreendendo com a pergunta. Thomas olhou para cima, confusão cruzando seu rosto. E ela? Ela sabe sobre o FBI? Sobre as conclusões da auditoria? Ele balançou a cabeça. Não nos falamos desde ontem. Ela não gostou de ter que pagar pelo meu quarto de hotel. Claro que ela não estava. A fantasia de estar com um homem rico e poderoso colidiu abruptamente com a realidade de um ex-executivo desesperado e potencialmente criminoso. Para onde você irá depois disso? Perguntei, aceitando os papéis assinados e verificando cada assinatura. Tenho um primo em Chicago, disse Thomas vagamente. Ele me ofereceu seu quarto de hóspedes até eu resolver as coisas. Chicago, o mais longe de Boston e do escândalo prestes a estourar, tanto quanto ele poderia razoavelmente conseguir. O FBI ainda vai querer entrevistá-lo, lembrei-lhe, juntando os papéis numa pasta. Correr não vai ajudar no seu caso. Eu não vou fugir, ele insistiu, embora nós dois soubéssemos que era mentira. Eu só preciso de algum tempo para me reagrupar, descobrir meus próximos passos. Assenti, sem me preocupar em salientar que seus próximos passos seriam em grande parte determinados pelos promotores federais, e não por suas próprias ambições. Diana irá acompanhá-lo. Seus pertences pessoais foram embalados e guardados. As informações da instalação estão neste envelope. Entreguei-lhe um envelope lacrado da gaveta da minha mesa. Os primeiros 6 meses de armazenamento foram pagos. Thomas aceitou o envelope, um lampejo de sua antiga confiança retornando. Você realmente planejou tudo. Aprendi com meus erros, respondi simplesmente. Boa noite, Tomás. Enquanto Diana o acompanhava até a porta, enviei uma mensagem rápida para Marcos confirmando que Thomas havia assinado o acordo revisado. O divórcio seria finalizado rapidamente agora. Uma pequena misericórdia numa situação que se tornara cada vez mais complexa. Através da transmissão de segurança, observei Thomas hesitar no portão, olhando para a casa uma última vez antes de ir embora com a mala na mão. O Audi estava visivelmente ausente, provavelmente retomado quando seu castelo de cartas financeiro começou a desabar. Meu telefone tocou. Janet Pierce ligando para confirmar a estratégia de anúncio de amanhã. Deixei de lado os pensamentos sobre Thomas e voltei a me concentrar na tarefa que tinha em mãos. Proteger a fundação, tranquilizar os doadores e garantir que o trabalho importante continuasse ininterrupto. Não se podia mais permitir que complicações pessoais desviassem a atenção do que realmente importava. O anúncio da fundação foi ao ar às 9h da manhã seguinte, gerando precisamente a resposta ponderada que eu esperava. As publicações financeiras divulgaram a história imediatamente, destacando a transparência proativa e o compromisso da fundação com a prestação de contas. Ao meio-dia, o nome de Thomas tinha de facto surgido em ligação com a investigação, mas o nosso enquadramento cuidadoso tinha estabelecido a narrativa, a base como vítima e não como cúmplice. Garrett Wilson publicou um breve artigo na edição online do Financial Times, elogiando a forma como a fundação lidou com a situação, ao mesmo tempo que observou que fontes próximas à investigação
identificaram o ex-diretor como Thomas Harlow, marido da CEO da Harlow Technologies, Emily Harlow. O artigo mencionava o divórcio pendente, mas focava principalmente no trabalho da fundação e em seus planos para o futuro. Fiel à sua palavra, Wilson verificou os documentos que forneci, em vez de continuar com as alegações de Thomas. O artigo incluía até uma citação de um oficial regulador chinês, confirmando a total conformidade da Harlow Technologies, com todos os requisitos. À tarde, recebi ligações de 3 membros do conselho e de 6 grandes doadores, todos expressando apoio à minha liderança durante esse período desafiador. A crise, embora não totalmente resolvida, estava a ser gerida de forma eficaz. Então, Elisa apareceu na porta do meu escritório, com uma expressão normalmente composta e perturbada. Senhora Harlow, há algo que você deveria ver. Ela me entregou seu tablet, aberto em um blog de fofocas do qual eu nunca tinha ouvido falar. A manchete fez meu estômago apertar. O marido do CEO da Tech conta tudo, dentro do meu casamento com a rainha do gelo de Boston. Artigo apresentava diversas fotos privadas minhas e de Thomas, claramente tiradas de sua coleção pessoal, ao lado, de citações atribuídas a ele que descreviam nosso casamento em termos nada lisonjeiros. Fui retratada como fria, controladora, obcecada pelo trabalho e emocionalmente indisponível. Uma caricatura da executiva motivada e ocupada demais para conexões pessoais. Mais preocupantes foram as referências ao meu estilo de gestão na Harlow Technologies, sugerindo um padrão de manipulação e intimidação que se estendia da minha vida pessoal à profissional. Quando isso foi publicado? Eu perguntei, mantendo minha voz cuidadosamente neutra, apesar da raiva crescendo dentro de mim. 20 minutos atrás? Respondeu Elisa. Já foi compartilhado mais de 5.000 vezes nas redes sociais. Assenti, devolvendo o tablet. Entre em contato com Marcos. Quero que a propriedade deste site seja investigada imediatamente. E faça com que o PR monitore a resposta da mídia social. Vamos ver quanta força isso terá antes de decidirmos sobre uma resposta. Sim, Sra. Harlow. Elisa hesitou. Há mais uma coisa. A Sra. Reed, amiga de Thomas, está tentando entrar em contato com você. Ela ligou para o escritório 3 vezes esta manhã. Melissa Reed. O paralegal. A outra mulher. Aquele que acreditou nas promessas de Thomas de uma vida juntos em minha casa. O que ela quer? Ela não disse. Apenas que é urgente e pessoal. Pensei em ignorar as ligações. O que a namorada de Thomas poderia ter a dizer que me interessasse? Agora? Mas a curiosidade, a mesma qualidade que me levou a construir um império tecnológico, venceu. Se ela ligar novamente, coloque-a na linha. Elisa assentiu e retirou-se, deixando-me contemplar este último acontecimento. Thomas assinou os papéis do divórcio, concordou com o acordo e supostamente partiu para Chicago. Mas agora, ele estava dando entrevistas para blogs de fofoca, tentando prejudicar minha reputação de maneiras que não poderiam beneficiá-lo. A menos, é claro, que outra pessoa estivesse se beneficiando. Alguém que esteve estranhamente quieto durante toda essa aprovação. Peguei meu telefone e liguei para Marcos. Preciso de tudo que você puder encontrar sobre Melissa Reed. Não apenas seu emprego na Reed Paralegal Services, mas todo o seu histórico. Conexões familiares, situação financeira, presença nas redes sociais, tudo. Você acha que ela está mais envolvida do que pensávamos? Marcos perguntou. Acho que é hora de descobrir exatamente com quem Thomas está dividindo nossa casa, respondi. E por que ela de repente está tão ansiosa para falar comigo? Quando terminei a ligação, minha linha privada tocou. Um número desconhecido. Respondi com um simples. Esta é Emily Harlow. Senhora Harlow. Uma voz de mulher, mais jovem que a minha, mas com uma dureza que sugeria uma experiência superior à sua idade. Esta é Melissa Reed.
Precisamos conversar sobre Thomas. Foi o que ouvi. Respondi friamente. O que exatamente é tão urgente, Sra. Reed? Não por telefone, ela insistiu. Pessoalmente. Hoje. Receio que minha agenda não permita reuniões improvisadas com a amante do meu marido. Sua risada foi curta e amarga. Eu não sou amante dele. Nunca fui. E quando você ouvir o que tenho para lhe dizer, entenderá por que este encontro é do interesse de ambos. Algo em seu tom me fez hesitar. Uma certeza que não combinava com as mensagens de texto desesperadas de poucos dias atrás. No Mercury Lounge, eu disse finalmente. Quarto privado nos fundos. 6 horas. Eu estarei lá. Ela respondeu e desligou. Recostei-me na cadeira, contemplando esse acontecimento inesperado. O Mercury Lounge era discreto, sofisticado e, o mais importante, equipado com sistemas de segurança e gravação de última geração, instalados por ninguém menos que a Harlow Technologies. O que quer que Melissa Reed quisesse me dizer, eu garantiria que fosse completamente documentado. O Mercury Lounge fez jus ao seu nome. Paredes de prata escovada, iluminação que moldava tudo em tons frios de azul e uma atmosfera de exclusividade discreta. Cheguei 15 minutos mais cedo, permitindo que Diana varresse a sala privada enquanto eu esperava no bar, tomando uma água com gás com limão. O quarto está limpo. Ela confirmou, voltando a se posicionar perto da entrada. Sistemas de áudio e vídeo ativos. Obrigado, Diana. Verifiquei meu relógio, 17h58. Quando a Sra. Reed chegar, nos dê 5 minutos. Então posicione-se do lado de fora da porta. Bem na hora, Melissa Reed entrou na sala. Ela estava vestida profissionalmente com um terno azul marinho feito sob medida que falava mais de ambição do que de sedução. Seu cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo simples, com pouca maquiagem. Nada como a jovem ansiosa que vagou pela minha casa, mexendo nas minhas coisas, planejando seu futuro no meu espaço. Ela me viu imediatamente, aproximando-se com passos confiantes. De perto, pude ver uma nitidez em seus olhos que não era visível. Nas imagens de segurança, uma inteligência que eu subestimei. Sra. Harlow, ela me cumprimentou com um aceno de cabeça. Obrigado por me conhecer. Sra. Reed. Fiz um gesto em direção à sala privada. Devemos nós? Uma vez sentados no espaço isolado, com as portas fechadas para ouvidos curiosos, avaliamos uns aos outros abertamente. A pretensão de polidez desapareceu, substituída por um cálculo cauteloso. Você não é o que eu esperava. Admiti finalmente, quebrando o silêncio. Ela sorriu levemente. Nem você. Você disse que esta reunião era do interesse de ambos. Estou ouvindo. Melissa enfiou a mão na bolsa e tirou um pendrive, colocando-o cuidadosamente sobre a mesa entre nós. Você sabe para quem eu realmente trabalho, Sra. Harlow? Reed Paralegal Services, respondi. Embora eu suspeite que você está prestes a me contar que essa não é a história completa. É uma empresa de fachada, ela confirmou. Muito bom, com clientes legítimos e documentação adequada. Mas seu objetivo principal é a coleta de informações para a Worthington Capital. James Worthington. O suposto amigo e financiador de Thomas. As peças começaram a se encaixar. Você é a inteligência corporativa, presumi, reavaliando a mulher diante de mim. Não um paralegal apaixonado, mas um agente profissional. Ela assentiu. James Worthington vem tentando acessar a Harlow Technologies há 3 anos. Seu marido proporcionou a oportunidade perfeita. Então, o caso foi um trabalho, ela concluiu. Aproxime-se de Thomas, reúna informações sobre você e sua empresa, ajude Worthington a encontrar alavancagem para uma aquisição hostil. Recostei-me, absorvendo esta nova realidade. E agora você está me contando isso por quê? Porque Worthington está planejando queimar todos os envolvidos, inclusive eu, para se proteger. Ela bateu no pendrive. Isso contém tudo,
Conversas gravadas, e-mails, transferências financeiras. Ele orquestrou tudo. O desfalque de Thomas, o contato com jornalistas, até mesmo o artigo de fofoca no blog. Ele tem manipulado Thomas desde o início. Por que veio até mim? Eu perguntei, sem tocar na unidade. Worthington é perigoso quando encurralado. Sua risada era fria e quebradiça. Porque você é mais perigoso. E porque não gosto de ser acusado de crimes financeiros que fui instruído a facilitar. Agora chegamos ao cerne da questão, a autopreservação. Melissa Reed não estava confessando por obrigação moral, mas para se salvar. Os fundos da fundação, eu disse lentamente. Worthington instruiu Thomas a desviá-los? Ela assentiu. Através de mim, criei as empresas de fachada, gerenciei as contas. Thomas acreditava que estávamos construindo um pé de meia para o nosso futuro. Na realidade, Worthington estava criando uma trilha de evidências que levava diretamente a Thomas e a mim, enquanto mantém as próprias mãos limpas. Exatamente. O empréstimo de os 50 mil rares para Thomas? Isso deveria ser rastreado. Tudo foi projetado para fazer parecer que Thomas e eu conspiramos para desviar a fundação, sem nenhuma conexão com Worthington. Finalmente peguei o pendrive, virando-o entre os dedos. E o que você quer em troca disso? Imunidade. Ela respondeu sem hesitação. Vou testemunhar contra Worthington, fornecer todas as provas, cooperar plenamente com qualquer investigação. Em troca, quero uma garantia por escrito de que a Harlow Technologies e a Fundação não apresentarão acusações contra mim. Você seduziu meu marido, ajudou a roubar minha fundação e planejou se mudar para minha casa. Lembrei-a friamente. Isso é muita coisa para ignorar. Eu estava fazendo meu trabalho, ela rebateu. Uma coisa em que sou muito bom, na verdade. Habilidades que podem ser valiosas para alguém como você. Você está oferecendo seus serviços? Estou oferecendo informações que derrubarão James Worthington e protegerão sua empresa do que está por vir. O que você faz com essas informações, e comigo, é uma decisão sua. Estudei-a cuidadosamente, reconhecendo a mesma inteligência. Calculista que valorizava nos meus próprios executivos. Ela traíra Worthington sem pensar duas vezes, quando isso servia aos seus interesses. Ela faria o mesmo comigo se as circunstâncias mudassem. Vou precisar verificar o que há nesta unidade, eu disse finalmente. Claro! Ela se levantou, alisando a saia. Você tem meu número quando tomar sua decisão. Quando ela chegou à porta, fiz uma última pergunta. Thomas sabia? Sobre seu verdadeiro empregador? Melissa fez uma pausa, sua expressão suavizando. Ligeiramente. Não. Essa parte foi convincente porque era fácil. Ele estava tão desesperado para se sentir importante, para ter alguém que o admirasse. Tudo o que eu tive que fazer foi admirá-lo, e ele me contou tudo. Depois que ela saiu, Diana entrou imediatamente. Conseguimos tudo, áudio e vídeo limpos. Mande-o para Marcos imediatamente, eu instruí. E providencie para que Elisa libere minha agenda amanhã de manhã. Parece que vou tomar café da manhã com o FBI. 24 horas depois, estava sentado em meu escritório observando uma cena muito diferente se desenrolar nos monitores de segurança. Agentes do FBI escoltavam James Worthington desde seus reluzentes escritórios no centro da cidade, com as mãos algemadas nas costas e o rosto pálido de choque. Marcos havia trabalhado a noite toda com as evidências da viagem de Melissa, apresentando um caso abrangente às autoridades federais ao amanhecer. A documentação era irrefutável. Gravações de Worthington orientando Thomas a se apropriar indevidamente de fundos específicos, e-mails descrevendo o esquema para incriminar ambos, trilhas financeiras detalhadas que levavam de volta ao Worthington capital. Eles encontraram mais os 3,2 milhões de dólares em transações fraudulentas, relatou Marcos, colocando uma pasta na minha mesa. Há anos que Worthington tem visado sistematicamente fundações de caridade, usando táticas semelhantes. Seu marido não foi o primeiro bode expiatório, apenas o mais recente. E a Sra. Reed?
cooperando totalmente como prometido. Os promotores ofereceram a ela um acordo em troca de depoimento. Eu balancei a cabeça sem surpresa. Melissa Reed era absolutamente adaptável. E Tomás? Ainda em Chicago. O FBI o entrevistou esta manhã. Ele está... devastado seria a palavra apropriada. Alegou completa ignorância do envolvimento de Worthington. O que provavelmente era verdade. Thomas tinha sido um peão, embora disposto, num jogo muito maior do que os seus ressentimentos pessoais. Eles vão acusá-lo? Perguntei, estranhamente preocupado com a resposta. Marco encolheu os ombros. Provavelmente, mas com acusações reduzidas, dada a sua cooperação e as evidências da manipulação de Worthington. Ele enfrentará consequências, mas não tão graves quanto Worthington. Olhei para o horizonte de Boston, sentindo uma inesperada sensação de encerramento. Thomas me traiu, sim, mas também foi traído. Por seu amigo, por sua amante, por seu próprio desespero de importar-se. Imprensa já está ligando, continuou Marcos. Eles querem uma declaração sua sobre a prisão de Worthington e sua ligação com o desfalque da fundação. Diga a eles que farei um depoimento amanhã, respondi. Hoje tenho assuntos mais importantes para tratar. Esses assuntos incluíam uma ligação para Janet Pierce, da fundação, descrevendo o que havíamos descoberto e como isso afetaria a investigação em andamento. Ela ficou apropriadamente chocada com o envolvimento de Worthington, mas aliviada porque a reputação da fundação seria totalmente limpa. No início da noite, encontrei-me sozinha na casa que quase se tornara o centro da vida de outra mulher. Uma mulher que nunca a desejara para si, mas apenas como um trampolim numa complexa conspiração corporativa. Vagueei pelas salas que durante tanto tempo foram apenas peças de exposição, vendo-as com novos olhos. A sala de estar onde Thomas e eu recebíamos inúmeros convidados, a cozinha onde raramente cozinhávamos juntos, o jardim que eu adorava, mas nunca desfrutei totalmente. Meu telefone tocou. Thomas. Depois de um momento de hesitação, respondi. Olá, Tomás! Emília. Sua voz soava oca, exausta. Eu não sei o que dizer. Não há nada a dizer, respondi, sentando-me no assento da janela com vista para minhas rosas. Worthington jogou contra nós dois. Você não merecia nada disso. Ele disse calmamente. Fiz escolhas terríveis. Deixei o ressentimento e o ego me guiarem. E nunca vi o que estava acontecendo, não realmente. Não, eu concordei. Você não fez isso. O silêncio se estendeu entre nós. 8 anos de casamento condensados em arrependimentos não ditos. Os promotores dizem que você não apresentou queixa. Ele finalmente continuou. Que você realmente apoiou a clemência no meu caso. O trabalho da fundação é importante demais para ser ofuscado por uma prolongada batalha legal. Expliquei. A mesma razão que dei a Marcos quando ele questionou minha decisão. E Worthington é o verdadeiro arquiteto desta situação. Isso é generoso da sua parte. É prático, corrigi, embora nós dois soubéssemos que havia mais do que isso. Adeus, Tomás. Encerrei a ligação antes que ele pudesse responder. Não havia mais nada a dizer, nada a salvar daquilo que construímos juntos. O divórcio foi finalizado 3 dias depois, em uma audiência privada à qual Thomas não compareceu. O acordo permaneceu em $100.000, uma fração do meu valor, mas o suficiente para ele reconstruir alguma aparência de vida após a conclusão do processo legal contra ele. James Worthington enfrentou múltiplas acusações federais. Sua reputação e império empresarial desmoronaram sob o peso das evidências fornecidas por Melissa Reed. Ela desapareceu pouco depois de prestar seu depoimento, supostamente assumindo um cargo em uma empresa privada de inteligência na Europa. 1 mês depois que Thomas se mudou, comecei as reformas. Não apenas no quarto principal, como havia planejado originalmente, mas em toda a casa. As cores das paredes mudaram, os móveis foram substituídos,
O jardim foi ampliado. Transformei o antigo escritório de Thomas em uma biblioteca repleta de livros que eu sempre quis ler, mas para os quais nunca tive tempo. A fundação floresceu, sob uma nova liderança, e a sua reputação foi fortalecida, em vez de prejudicada, pela transparência com que gerimos a crise. A Harlow Technologies concluiu sua iniciativa de computação quântica, com o recurso exclusivo de Garrett Wilson, gerando precisamente a cobertura positiva que esperávamos. 6 meses depois de assinar os papéis do divórcio, eu estava no meu jardim de madrugada, com o café na mão, observando o sol nascer sobre minhas rosas. Elas estavam em plena floração, seu perfume enchendo o ar com uma doçura que sempre me lembrou de possibilidades. Meu telefone tocou com uma mensagem de Elisa. Carro chegando em 30 minutos para o aeroporto. A equipe de Tóquio confirma todos os preparativos concluídos para a apresentação de amanhã. Enviei uma confirmação rápida e deixei o telefone de lado. O império que construí estava prosperando, expandindo-se para novos mercados, desenvolvendo tecnologias que mudariam o mundo. A traição pessoal que ameaçou descarrilar tudo revelou, em vez disso, fraquezas que foram abordadas e reforçadas. Thomas nunca entendeu o que me motivava. Só via ambição onde havia propósito, frieza onde havia foco. Ao tentar reivindicar o que era meu, ele perdeu tudo o que realmente tinha. Quanto a mim, aprendi lições valiosas sobre confiança, vigilância e a importância de ver as pessoas como elas realmente são. Eliminei vulnerabilidades, tanto pessoais quanto profissionais, e recuperei espaços, físicos e emocionais, que estavam comprometidos. A luz da manhã brilhou nas rosas, transformando suas pétalas em chamas. A voz de minha mãe ecoou em minha memória. Os jardins mais bonitos são aqueles que foram bem podados, Emily. Você tem que cortar o que não serve à planta para permitir um novo crescimento. Sorri com a sabedoria disso, com a verdade que se aplicava aos negócios e às vidas, bem como aos jardins. Thomas, Melissa, Worthington, todos podados, permitindo que algo mais forte emergisse. A casa era verdadeiramente minha agora, em todos os sentidos. E o mesmo aconteceu com a vida que eu construiria dentro dele, nos meus termos, com olhos claros e sabedoria arduamente conquistada. Algumas lições tiveram um preço terrível, mas os mais valiosos sempre o fizeram. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque na tela. Se esta acertar, você não vai querer deixar passar. Basta clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhum upload nosso.